Senhores telespectadores, viemos hoje fazer o nosso programa numa das regiões mais interessantes e mais significativas do país. Bom, e apesar disso, não é das mais conhecidas. Começa logo por aqui, é uma região que não tem nome. Não tem nome. Eu vou tentar descrevê-la, peço aos meus telespectadores que tenham diante dos olhos assim um mapa de Portugal. Vem o Rio Tejo, vem a fronteira de Espanha. Ora bem, os três concelhos que ficam entre o curso horizontal do Tejo e a fronteira espanhola, e que são os concelhos de Castelo Branco, Idanha Nova, Penamacor, formam uma unidade sem nome. Se eu pudesse pôr-lhe o nome, eu punha. Eu chamava isto a Egitânia. É um nome bonito e é um nome verdadeiro, porque estas regiões constituíam a diocese da Egitânia, hoje é Idanha. Depois, quando os mouros tomaram conta daquilo, não podia haver lá bispo, não se podia dizer missa. Parece que os reis mudaram a sede da Egitânia aqui para Penamacor. Mais tarde passou de Penamacor para a cidade da Guarda, mas com uma condição: o bispo da Guarda tinha que se chamar sempre bispo da Egitânia. Estou-lhes a falar, portanto, aqui junto ao castelo de Penamacor, e a minha ideia é mostrar-lhes um pouco da Egitânia. O nome de Penamacor tem a ver, claro, com pena, e pena é penha, é um afloramento rochoso. Aliás, isso é muito corrente em Portugal. A Penamacor, pena fiel, pena firme, pena joia. Há muitas penas. Olha aqui a 2 passos, Pena Garcia. Ora bem, são, portanto, rochas que serviam para defesa. Não há dúvida que em todas estas penhas havia fortalezas. Até aqui o povo canta uma cantiga bonita. Venho de Penamacor, vou para Penha Garcia e ando de pena em pena pelos teus olhos, Maria. Bom, as cantigas populares aqui são muito bonitas. É certo que isto era muito povoado na época romana. É certo que na época romana havia aqui explorações de ouro, e eu julgo que a grande densidade da presença romana no século I e II a.C. vem do ouro, densidade e riqueza, porque têm-se encontrado aí, infelizmente têm sido vendidas, peças de prata muito belas. Portanto, era uma terra rica, veio o ouro, depois com as invasões bárbaras isto caiu tudo em bocados, vem o Islão, mas esta, reparem, estou exatamente na parte que separa o país islâmico, o país das planícies, do pão, da charneca, do sul, do país do norte, o país da montanha, o país rude, do granito e do centeio. É aqui que passa a divisória. E, portanto, era aqui que tinha que haver uma fronteira. Sabemos que o rei Dom Sancho I, no ano 1209, portanto, no princípio do século XIII, concedeu um fural aos povoadores de Penamacor, deu-lhes regalias e garantias para virem morar para aqui. Isso quer dizer, naturalmente, que isto tinha poucos habitantes ou nenhuns, mas há um ponto importante, é que esses furais de povoamento são geralmente dados a terras que se sabia que in illo tempore tinham tido povoação. Era o caso de Penamacor. Ninguém sabe até a origem da palavra Penamacor, porque
Pena fiel, compreende-se, fiel. Pena firme, compreende-se, firme. Pena Garcia, claro, havia um Garcia. Agora, Macore, Pena Macore. Há quem diga, bom, naturalmente vivia aqui um senhor chamado Macore. Disparates, não podemos imaginar nada disso. Só temos que aceitar que não sabemos. Há muitíssimo tempo, que no tempo do Dom Sancho, já isto chamava Pena Macore. Muito antes dele, por alguma razão, a palavra Macore, ou alguma palavra que antecedesse, mas as palavras depois foram sendo modificadas, torcidas, alteradas, deformadas, transformadas. E sabemos lá de onde é que vem Macore. Olhem, até pode vir de Mercúrio, por exemplo. Até pode vir de Mercúrio. Nunca ninguém diz isso, mas até é possível. Mas não sabemos. Há só uma terra, Pena Macore, muito antiga, como ainda hoje se vê. Eu peço aos meus telespectadores, olhem-me aqui para estas casas, mais ou menos em ruínas. Isto é o núcleo medieval da vila de Pena Macore. Esta é a antiga Casa da Câmara. Reparem que é muito curiosa porque a Câmara foi construída por cima das portas da vila. Vêm as portas, ainda é ogival, quer dizer, é do período medieval, mas a Casa da Câmara já tem as duas esferas armilares, quer dizer, já é do tempo manuelino. E entre as duas esferas armilares fica uma pedra que tem orgulhosamente os sinais do município de Pena Macore. A meia-lua, que representa o tempo dos mouros, a chave e a espada. Mas tenho a impressão de que foi na segunda metade do século XVI que Pena Macore atingiu o seu período mais notável. Numa dessas ruazitas pequenas que vêem, numa casa que hoje não sei qual foi, nasceu em 1699, portanto, já no fim do século XVII, um jovem a quem chamaram Francisco Nunes Ribeiro Sanches. Eu estou-lhes a falar junto da estátua dele. Tem ali o lugar, a data do nascimento, 1699, aqui a data de 1783, nasceu em Pena Macore, morreu em Paris. Ribeiro Sanches era filho de cristãos novos. Diz-se que foi por isso que ele não pôde viver em Portugal. Os cristãos novos eram constantemente objeto de perseguição, de desconfiança, de suspeita. Ele era um homem, ele foi para Coimbra, formou-se em Coimbra, queria estudar, queria saber e, principalmente, era um homem que gostava de pensar. Ribeiro Sanches diz aqui que foi um grande médico, chama-lhe médico e cientista. Eu acho que foi essencialmente um pensador. É um homem que pensa o mundo moderno. Tenho nas mãos um dos seus livros, As Cartas sobre a Educação da Mocidade, em que ele pensa que é essencial preparar a gente nova para um mundo novo que está a nascer. Ele não se enganava. A verdade é que o seu valor foi reconhecido. Ele andou por esse mundo, saiu daqui, não quis viver aqui, foi para a Holanda, da Holanda foi para Paris, esteve em Inglaterra, depois estava novamente em Paris, quando a imperatriz da Rússia pediu que mandassem 3 grandes médicos para a Rússia e ele foi um dos 3 escolhidos, prestou lá grandes serviços.
na corte da Rússia, até ao ponto de a rainha o fazer fidalgo hereditário. E fidalgo hereditário com uma legenda no brasão. Eu acho essa legenda extremamente bela, em latim, que lá nessa altura toda a gente falava latim, e dizia o seguinte: non sibi sed forte genitum se credere mundo. Quer dizer, ele acreditava que nasceu não para se servir a si, mas para servir o mundo. Isso é o que distingue os homens grandes dos pequenos homens. Os homens grandes sabem que não devem nada a si próprios, não nasceram para se servir. Ao passo que os homens pequenos, tudo quanto fazem é para a sua própria utilidade. Nosso Ribeiro Sanches viveu no tempo de Pombal e é realmente extraordinário que Pombal não o tivesse mandado voltar a Portugal. Mas a explicação é esta: Ribeiro Sanches era um grande homem e Pombal também. E geralmente os grandes não querem outros grandes na sua companhia. Ribeiro Sanches morreu num triste exílio. Olhem, era muito amigo de um homem também português, também andou por lá, o Padre Teodoro de Almeida, que foi da Academia das Ciências, como o nosso Ribeiro Sanches. O ilustre Ribeiro Sanches foi membro da gloriosa Academia das Ciências de Lisboa. Existe em Penamacor um outro monumento que justifica alguma reflexão. É esta homenagem ao conselheiro Jacinto Cândido. Bom, eu devo-vos dizer que este conselheiro não era aqui de Penamacor, ele nasceu nos Açores, não teve nenhum papel importante na vida portuguesa, foi durante pouco tempo ministro da Marinha, mas era uma marinha, a gente não tinha navios, para que é que servia o ministro da Marinha? Era um homem inteligente, um homem sério, e era um homem que falava muito bem sobre tudo isso, falava muito bem. Quando o Índice Ribeiro, que também era açoriano, foi chamado a formar governo, naturalmente rodeou-se de pessoas de confiança e mandou vir o jovem Jacinto Cândido para a Marinha. Então, se assim é, porque é que em Penamacor lhe fizeram este monumento? Bom, primeiro, porque ele casou com uma senhora de Penamacor. Casou, mandou fazer aqui uma casinha, aliás, é uma bela casa, que ainda hoje existe, e viveu aqui alguns anos de vida. Segundo, porque ele era um dos partidários do ideal da vida nova. Isto é que é preciso perceber. Está aqui escrito um trecho de um discurso. Ora, leia o discurso. A revolução há de fazer-se, ou seja, bem ordenada e dirigida de cima para baixo, do governo para o povo, e então reinará a vida nova e entraremos num período de felicidade e de paz. Ou seja, quando o governo não possa, não queira ou não saiba fazê-la, de baixo para cima, da periferia para o centro, em ondas alterosas da anarquia que subverterão tudo e todos. Este é de um discurso de 1892, era o ideal de um movimento político importante dessa altura, que é o ideal da vida nova. O ideal da vida nova domina certos setores da política portuguesa quando o jovem rei Dom Carlos sobe ao trono. E eles acreditavam que o rei Dom Carlos ia fazer uma revolução feita, portanto, de cima para baixo, do governo para o povo. Bom, infelizmente, esta filosofia não é verdadeira. O monumento é de 1958, porque em 1958
ainda se pensava assim, ainda se acreditava na possibilidade de uma revolução feita de cima para baixo. As revoluções são outra coisa. Como sabem, o corpo das sociedades é um corpo vivo, é um corpo que muda, que se transforma, cresce ou diminui. E as instituições, a roupeta das instituições, deixa de lhe caber, deixa de lhe ficar bem, deixa de lhe assentar nas costuras. E quando as instituições não estão de acordo com as sociedades, as instituições caem e tendem a aparecer instituições novas. Isso é que é uma revolução. As revoluções não acontecem quando os governos querem. As revoluções vêm quando a história as torna inevitáveis. Relaciona-se com isso o episódio que lhes vou contar. Já viram que agora estou noutro lugar, estou no museu. Isto era um antigo convento de frades dominicanos e hoje é o museu. Um museu muito interessante, mas também já foi um quartel. Quartel porque havia aqui uma unidade militar, e nessa unidade é que se passou o facto que eu lhes queria contar. Era um costume muito antigo no exército, quando os soldados faziam, enfim, certos atos que não fossem muito graves, davam-lhe umas chibatadas com uma vareta de junco. O junco não podia ser mais grosso que um dedo, e davam-lhe as varadas. Era um castigo cruel, claro, mas isso vinha de há muito tempo e ninguém se lembrou de acabar com isso. Ora bem, em 1848, é já uma data moderna, é já muito depois da Revolução Liberal, estamos na época do Costa Cabral, estamos na época do Fontes Pereira de Melo, estamos na época do Herculano, do Garrett. Em 1848, aqui em Penamacor, houve um princípio de insubordinação de uns soldados. Houve queixa, conselho de guerra, e condenaram 5 rapazes a receber o tal castigo das varadas. Só que aqui em Penamacor não há juncos. Então, em vez de juncos, resolveram arranjar varas de marmeleiro, grossas. E a pena mandava aplicar a cada soldado 1500 varadas de marmeleiro. Bom, começaram a malhar nos rapazes. É claro, os rapazes caíam sem sentidos, sangravam por todos os lados, até que, quando chegou a 800, os médicos que assistiram disseram: alto, é impossível fazer mais, porque assim morrem. Bom, assim morrem, 2 já estavam mortos. Um terceiro morreu uns dias depois no hospital. E os 2 outros sobreviveram, mas completamente inutilizados para toda a vida, com os braços tortos, as pernas retorcidas e até com, enfim, coitaditos, eram farrapos humanos. Esse crime, porque isso é um crime, é evidente, teve o condão de chamar a atenção do país para o disparate que estava em aplicar, na época contemporânea, um castigo que vinha de tempos medievais. E, finalmente, lá saiu a lei que proibiu a aplicação dos castigos corporais nos nossos soldados. Hoje, como vêem, isto é um museu, tem muita coisa muito interessante. Tem ali um conjunto de pedras romanas que são significativas por isto. Cada uma delas representa a libertação de um escravo. Veio para aqui escravo e fez-se homem livre. Tem aí belas estátuas do século XV, do século XVI, tem alfaias agrícolas. Acho muito curioso aquele São Jorge. Aquele São Jorge, até 1910, saía todos os anos montado num belo cavalo na procissão do Corpus Christi e representava os artesãos
de pena-bacor, que eram muitos. Bom, há muitas outras coisas. Há, por exemplo, uma coleção de armadilhas de caça. Eu queria-lhes mostrar uma armadilha da caça ao lobo. Bom, vou tentar pô-la a funcionar. Isto abre, como veem, abre, prendi aqui com este gancho. Eu não vou prendê-la, claro, porque isto é realmente perigoso. E quando o lobo passava, isto tinha aqui uma presa que o lobo queria comer, isto soltava-se da armadilha e fechava-se nas patas do lobo. Era uma vez um lobo. É claro que o povo diz que quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Mas nisto de vestir a pele, meu querido telespectador, queria-lhes pôr um problema. Que diabo de pele há de vestir o lobo, senão a sua própria pele? Andar vestido com a pele alheia, isso é que é mau. A propósito, gostava que me respondessem a esta questão. O que será mais perigoso? Andar o lobo feroz, vestido com a pele inocente da ovelha, ou andar a doce ovelha mascarada com a pele feroz de um lobo? Sobre lobos, hoje creio que já não há lobos. Há quem diga que já às vezes aparecem, quem diga que não. Agora, do que se fala muito é do lince. Eu nunca vi um lince, senão o que está aqui na coleção. Está ali um, bonito, foi atropelado na estrada, aqui já há muitos anos. Está ali um lince, mas o lince fez a celebridade da região. Todo o país já ouviu falar no lince da Serra da Malcata. Vamos lá à Serra da Malcata a ver se vemos um lince. Claro que não vemos, já lhes digo, mas vamos até à Serra da Malcata. Bom, e aqui estamos nós, na reserva, no centro da reserva, a este sítio chamam o Alto dos Sete Concelhos, porque quem olhar à roda avista o território de 7 concelhos portugueses. Naturalmente, Penamacor, o Sabugal, a Guarda, a Covilhã, o Fundão, a Idanha, são 7 concelhos, além daquelas terras para além, que já são terras de Espanha. Portanto, um grande mirante. É evidente que não estamos a ver lince nenhum, porque o lince é um animal, são raros, são muito raros. Há mesmo quem diga que nunca ouviu. Os camponeses dizem, não, qual lince, nunca vi lince nenhum. Mas os cientistas que administram o parque garantem a sua existência, embora em pequeno número. E uma coisa é certa, o parque foi feito, a reserva natural foi instituída no ano 1981 para proteger o lince ibérico. O lince, que é uma espécie em vias de extinção. Bom, o lince é um felino, é maior que um gato, com certas semelhanças, realmente diferente, carnívoro, e alimentava-se de coelhos. Os coelhos estão a desaparecer, como toda a gente sabe, por causa da caça, por causa das epidemias, e sem coelhos não há linces. E, portanto, tentou-se aqui estabelecer o hábitat ideal para a sobrevivência de uma espécie que é preciosa, porque já é muito rara. Sobretudo, há opiniões sobre esta questão da reserva natural, porque isto tem ainda 16.300 hectares, quer dizer, mais de 160 quilómetros quadrados. É, portanto, um largo espaço do país consagrado ao lince. Bom, os ecologistas mais rígidos dizem que é absolutamente necessário proteger o lince e, portanto, tem que haver aqui um limite completo, tem que se
proibir todas as invasões humanas, manter aqui um habitat totalmente natural. Há a posição contrária, há quem diga, então, mas agora por causa de meia dúzia de animais que não se sabe se existem, se não existem, estamos a prejudicar as populações, a asfixiar as aldeias. Bom, e há uma posição intermediária, que é esta. Bom, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, uma serra destas, que realmente é bonita, pode, ao mesmo tempo, constituir o habitat ideal para essas espécies em vias de extinção, que não é só o lince, e ser um atrativo turístico, também com cautelas, sem permitir turistas selvagens, devastações, mas ser um parque natural e não uma reserva. É a posição intermediária. Eu, o que é que penso? Bom, o meu telespectador já me tem ouvido em situações assim. Olhem, vêm-me sempre palavras da Bíblia. A Bíblia não fala em linces, mas se falasse, diria assim: Deus criou o lince por causa do homem, não criou o homem por causa do lince.